Muito bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais um cafezito aqui, dia 22, terça-feira, chuvosa em Jundiaí. Ontem que eu tive a capacidade de gravar um vídeo com áudio duplo, né? Putz, tomara que esse aqui não repita esse erro. Perdão a quem assistiu ontem o vídeo sobre a CEMIG, tá? Hoje prometo, não vou fazer essa besteira, assim espero, né? Bom, vamos lá, começar o nosso café. Tá, hoje terça-feira, dia 22, com o principal destaque ontem, segunda-feira, um dia de queda, mais um dia de queda. Tá? Hoje, de novo, temos o Powell comentando, falando, tagarelando, então todos temos que separar um horário do dia para ouvi-lo. Se tem um cidadão que pode fazer com que o mercado retome as altas, é esse patriota chamado Powell, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, o fechamento de ontem. À esquerda aqui as principais altas, destaque para a Sul-América, mais de 2% de alta, Magalu, Ânima, Odontoprev, então Brunão aqui, disclaimer feito, estou eu lá, posicionado na Odonto, e a última semana eu fiz 3 compras, startou 3 compras, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho com ordens cadastradas, e 2 foi Punk Rock, se não me engano foi UCAS, que não é tão punk assim, mas é uma small cap, tá? Não que a Odonto não seja, mas a Odonto é mais líquida, acho que foi UCAS e Mil. Meu Deus, né, para Mil. Foram sexta-feira às 4h50, algo assim, startou uma ordem da Mil para mim, tá? E Odontoprev. Dentro dessas 3, as 3 foram compras. Fazia muito tempo que eu não operava comprado, né? Passei praticamente o mês inteiro de agosto sem operar comprado, só vendido, e agora setembro também. Mas apareceu oportunidade, preço é preço, comportamento é comportamento. Vamos ver se uma dessas 3 aqui eu tenho algum tipo de felicidade. Disclaimer feito aí, não é recomendação, tá? É só para dizer um pouco da experiência minha para vocês de ter, mesmo em um momento conturbadíssimo, tá rolando compras, né? Para quem gosta, pelo menos para mim que gosta de gráfico, tá? Mas interessante, foi bacana para mim ver o Odontoprev aqui, tá? Even também subindo 0,94, tá? Destaque para Magalu no ano, sobe 86%. É a única dessas que eu comentei aqui que está positiva. A Ânima está próxima de ficar positiva na oscilação de 2020, menos 1,81. Bacana. Passada para o lado direito aqui a gente vai ter aéreas, né, dominando a pole position, infelizmente. Então, Gol 4 caiu 8% ontem. Azul 7%. Um pouco de lockdown 2.0 aí, principalmente no bloco europeu. Tá? Embraer cai 4%, tá? Embraer chegando próximo do ponto que eu divulguei no vídeo anterior, tá? Então provavelmente vai ter atualização, se alguém tiver interesse pela Embraer, deixa nos comentários. Ecor caindo 4,54% e IGTA terminando aqui caindo 4,51%. Então sim, quedas extremamente... gastrite total aqui para as aéreas, né? 8% Gol, 8% as duas, né? 7,80% para a Azul. E ontem o mercado como um todo, tá, teve uma queda de 1,32%. No ano, o Ibov cai 16%. Tá? Bom, vamos lá começar com o fechamento do Tio Sam de ontem, então muito parecido com o nosso. S&P Cash, mercado à vista, caiu ontem 1,16%, Dow Jones 1,84%. Hoje, dia 22, terça-feira, nós temos o bloco europeu se recuperando um pouquinho, de uma queda forte ontem, 0,25% para o Reino Unido, 0,93% para a Alemanha se recuperando de fato, Reino Unido neutro. Tá? Japão, feriado, hoje, equinócio de outono, tá? E no caso de Hong Kong, uma queda mais forte de 1%. Então nós, brazucas aqui, seguimos muito esses dois e Hong Kong e China, né? Ou se você prefere o Xangai Composite do que o Hang Seng, tá? Provavelmente mais um dia, né? A gente tende a acordar o dia estável na queda atual, tá? Estável na queda atual. Eu vou trazer o gráfico do Ibov já para vocês, tá? Passando para o lado direito da telinha aqui, vamos para o petróleo. Então o petróleo sobe hoje 1,97, o que dá uma animada, pelo menos isso, tá? Eu trago para vocês o gráfico do petróleo, tá aqui na telinha, deixa eu dar uma aumentada aqui para vocês. Então o petróleo está atualmente bem Ibov, né, numa região aqui de resistência e equilíbrio, 44,96, 42,80, tá? E a única região de suporte que eu tenho, 36, tá? Dentro dessa oscilação
não há tendência. Tá? Dentro dessa faixa de preço, melhor dizendo, não há tendência. Tá? Dos 36 aos 44 é mercado lateral, tá? Diferente dos 25 até os 36, tendência. Tá? E dos 44 até os 60, 57, tendência. Tá? Exatamente onde nós estamos atualmente não é legal. Tá? Não é legal para tendência, porém, como a gente está falando de uma commodity, ótimo. Quanto mais equilibrada, melhor. Tá? Eu acho que nessa precificação acalma os mercados. Né? O principal nível de suporte, para quem gosta de gráfico principalmente, está um pouquinho acima. Tá? Um pouquinho acima aqui em 57. Tá? 57, 55, 60 dólares. Os 40 ainda há gordura, vamos dizer assim, para subir. Tá? Eu acho que o principal nível de suporte, como vocês podem perceber, está aqui. Nessa faixa exatamente dos 58, 57, 56 dólares. Tá? Porém, o sinal para mim, para que ele chegue lá, tá, é vencer o 44 e realmente testá-lo de cima para baixo. Não conseguimos por enquanto. Tá? O movimento de invasão dos 44 aqui foi muito singelo. Tá? O único gatilho de tendência foi neste momento, onde nós tivemos o rompimento e o teste de baixo para cima. Só que não teve fôlego. Tá? E aí o volumão entrou na parte vendedora, tá? E não na parte compradora. Não foi no rompimento aqui que entrou volume, foi no rompimento para baixo que entrou volume. Então, no momento, é vendedor / equilíbrio, pois o suporte está logo ali em 36, tá? Temos resistências atuais em 42,80, 44,96. Tá certo, galera? Então é isso, tá? Abre venda para mim somente abaixo dos 36. Tá, a gente voltaria ali para os 25. Aqui é perigoso, aqui é chato, aqui vai dar bastante úlcera. Tá? E no lado oposto, aqui vai dar uma certa alegria, porque tende a andar rapidamente dos 44 aos 56. Isso pode trazer aí um bom momentum para quem gosta de Enalta, de Petrobras, Prio. Tá? Pois bem, saindo do petróleo, tá? A gente volta aqui para falar um pouco dos metais. Então, ouro e prata de novo caindo, ouro menos 0,44, prata 1,98% de queda. Tá? Minério de ferro continua ok, tá? Não está subindo, cai 0,85, porém lá nas alturas ainda 126, 125, 127. Tá? Nada a comentar por aqui, só estacionou. Tá? Então as altas, a gente pode até comentar que as altas recentes têm diminuído um pouquinho de tamanho, tá? Desta e desta, por exemplo. As três altas atuais foram mais tranquilas, porém a tendência é saudável e é de alta para 2020 ainda, tá bom? Ainda. Legal, passado do minério de ferro, a gente vai para o setor agrícola, começando com os grãos, café querido, tá aqui 1,32% de queda, tá? Algodão 1,68% de alta, SLC então beneficiada hoje, soja 0,42% também beneficiada, 0,86 de alta para o trigo, aqui em Dias tem que fazer um headzinho por lá. Açúcar cai 1,72, tá? E milho sobe 0,47, sem nenhum grande destaque aqui, a não ser o algodão subindo 1,68%. Tá? Para quem gosta da proteína animal, vamos lá, falar um pouquinho dos suínos e também dos digníssimos gados. Futuro de gado engorda, sobe 0,14 e é a única commodity subindo aqui. Suínos cai 1,35 na faixa dos 65 mil. Futuros de gado em pé, bem acima dos 100, cai 0,65. Então, uma queda amena, tá? Para todos. O suíno é um pouco mais volátil, mas mesmo assim está na faixa aí acima dos 60, continua numa tendência de alta, continua numa tendência de alta também o futuro de gado em pé. Então, o setor mais resiliente do momento, sem dúvida nenhuma, minério de ferro e proteína animal, tá? Voltando agora e para falar sobre os mercados futuros. Para quem opera hoje, menos venda, tá? Menos venda, menor a quantidade e a intensidade de venda. A venda no mercado futuro, tá? No contrato futuro do S&P, cai mais de 1%, só que a Nasdaq rebate com 0,53 de alta. Dow Jones neutro, tá? Então sim, o viés de queda hoje para o mercado, só que menos, tá? Uma queda menor. Tá? Os mercados futuros do Japão, se eu não me engano, negociam, tá? 0,46 de queda. A Alemanha já se recupera no mercado futuro 1,14 e a gente caiu 1,14 ontem. Tá? Então, olhando para o nosso mercado, a gente pode ter aquele espasmo de compra e de repente, durante o pregão, mais uma queda. Tá? Por quê? Ainda não há indícios, sinais de que o mercado voltou a ser comprador. Muito pelo contrário, realização e rebalanceamento. É esse o sinal, distribuição.
O Powell pode ter o poder de simplesmente inverter essa tendência, né? Como eu falei, ele liga a impressora e principalmente ele influencia os outros bancos centrais. Tá? Então é muito importante. Hoje acho que às 11h30 ele vai dar uma tagarelada de novo. Antes de falar do Ibov, vamos passar por juros. Então esse é o único contrato que de fato tem tendência. Gringos e brasileiros comprando, fluxo lá em cima, principalmente do investidor estrangeiro, cada vez mais saldo, tá, em cima do nosso DI. Então pressão no DI curto, o DI longo já está lá na casa dos 6% a 8%, o DI curto que ainda está segurando nos dois, o Banco Central, mas no mercado futuro já estão empurrando para cima. Dólar, esse é o contrário, então a primeira vez que o dólar está subindo no preço e descendo no seu saldo. Tá? Então gringo se desfazendo de dólar, o que muito louco, mas eu não apostaria, pelo menos em setembro, tá, numa alta consistente do dólar. Porém, quem sou eu, né? Nos 2 últimos pregões subiu pra caramba. E tá de novo na minha região lá de problema. Vou trazer o gráfico do dólar para vocês já já. O índice Bovespa, nessa quedinha, o gringo tá comprando um pouquinho. Tá? Então o índice está caindo, o gringo está comprando um pouco, não nem de perto igual os juros. Então, se há um contrato que consistentemente, vamos dizer assim, no gráfico, por exemplo, um pullback seria a oportunidade de compra, é o gráfico do DI, porque o DI tem muito fluxo comprador mesmo. Então, a tendência é de alta clara, nítida. Já no Ibov, continua tem uma certa compra atualmente, mas ainda muito tímida. Tá muito tímida, muito mais scalping do que qualquer tipo de posição maior que vai trazer uma tendência na semana, pelo menos. Tá? Já no nosso índice à vista, tiveram compras aqui no dia 17, se não me engano foi sexta-feira, perdão, tá? Mas mesmo assim, venda homérica, tá? Sem nada de novo no front aqui para o nosso índice à vista, para as ações, no caso, certo? Bom, vamos lá com o Ibov. Eu que estou no TradingView gringo, eu fiz uma live stream ontem, eles estão testando aí uma versão beta de live stream. Talvez a gente faça mais uma em algum momento durante essa semana. Bom, deixa eu tirar o fluxo comprador. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês, eu já venho mostrando há algum tempo, né? De uma maneira resumida. O que eu ontem na live stream que eu fiz, eu acabei comentando. O que é importante para mim nesse momento aqui? Então, antes de chegarmos aos 105.160, momento atual, tá aqui, e os 99.320, eu sabia que essa era uma região de resistência, tudo bem, maravilha, tá? Nós tínhamos aqui até um fundamento por trás dos gráficos, que era a aprovação da reforma da Previdência, tá? Com o fiscal sendo foco, tá? E nesse momento a gente volta ao mesmo patamar de preço com o fiscal destruído, tá? Na versão de mercado, fiscal destruído, tá? Na versão liberal de mercado, fiscal destruído porque a dívida pública está subindo por causa de todas as demandas que a crise atual está pedindo, tá certo? Então, para mim, nunca fez sentido, por preço, nos meus pontos do mestre de dividendos, acreditar que era um suporte, sim, uma resistência aqui, tá? Em 2020, pós-março, e também não faz muito sentido em fundamentos, tá? Nós estamos precificando a nossa atual realidade igual a um ano atrás, quando estávamos aceitando ou aprovando a reforma da Previdência. Então o cenário aqui é muito mais chato numa visão pró-mercado do que o atual. Então vendas aqui seriam, entre aspas, explicáveis, tá? Fariam sentido. Bacana. Que vendas são essas? O que eu trago para vocês aqui? Eu trago o histórico desde o marco zero para mim do Brasil, que é o Joesley Day, que foi aqui, ó. Boom. Joesley Day. Então eu pego o Joesley Day, vejo quanto variou. Eu pego aqui o pós-Joesley Day, vejo quanto variou. Aqui eu excluí a crise dos caminhoneiros, tá? Porque eu acho que é algo pontual, não deve voltar a acontecer, pelo menos a gente torce que não. E aí eu pego a retração pré-eleição, medo do PT aqui, pego a retração pós-eleição, realização, pego a retração, desidratação da reforma da Previdência, e aí de fato, reforma da Previdência aceita. Então, todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mercados ou momentos de venda eu ponho na matemática. Tá? Então, nós variamos aqui 9.000 pontos, tá certo? Depois, nós variamos aqui 7.700, tá? Aqui foi 8.900 para ser mais exato. Aqui nós variamos de novo 7.000. Aqui nós variamos 11.000.
como vocês estão vendo aqui, 11 mil. Se dividirmos aqui, vai dar 8, mais algum 6 por ali, algo em torno, 11 mil. Aqui nós variamos 10.794, muito próximo de 11 mil. Aqui 7 mil de novo. Tá? E se a gente pegar o pré-crise e também fazer essa continha, vai dar algo em torno desses 7 mil pontos aqui. Tá? Então 7 mil sim é o pullback, vamos dizer assim, o mercado vendedor que mais repetiu, mas nós temos aqui 9.800 aqui em março, tá? Se pegarmos o outro pullback aqui, 11 mil em abril, esse foi em abril finalzinho / maio, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, que o índice, basicamente o Ibov, aqui não é o tradável, tá? O mercado nosso Ibov, tá? Ele varia de 7K, tá? Vamos colocar 11,5 ou a 11K para ficar exato, do Joesley para cá, do Joesley Day para cá. Tá? Isso é 2017 para cá, são 3 anos que o nosso mercado, entre aspas, de queda, as nossas retrações variam entre esse carinha aqui. Então, no gráfico, quando, por exemplo, eu não sei qual que é o limite, vamos dizer que eu não sei qual que é o alvo para cima aqui, mas quando ele aponta para baixo, tá? Eu vou caçar no mínimo 7 mil a 11 mil pontos. E aí essa região é onde eu vou esperar que de repente a tendência continue, volte. Tá? Pois bem, qual que é o momento atual? Tá? Como que está o momento atual aqui? Tá certo? Dá um zoom para vocês. O momento atual traz para a gente uma variação de 9.883. Tá? Com vários ups and downs aqui. Temos aqui 9.800 e pouquinho. Então há ainda um ligeiro espaço para cair até os 11, vamos supor. E eu, Bruno, considerar um pullback saudável. Um pullback que de 3 anos para cá é o que vem acontecendo. Bacana. Como que eu caço esse pullback? Tá, eu simplesmente ponho linhas aqui e falo 11 mil, chega, é suporte? Não, eu tenho algumas táticas, quem é aluno conhece como criar essas linhas aqui e tal, mas no canal aqui para vocês eu sempre publico gratuitamente o que eu chamo de oferta e demanda, ou AB igual a CD. Pega esse primeiro porte aqui de queda, bom, AB igual a CD. Cravamos o 98.824. Fizemos um fundo aqui, certo? Esse fundo, se a gente olhar para a esquerda, tá? Nós fizemos aqui, ó. Bom, se acabou a demanda vendedora, né? Repetiu o verde aqui, certo? Quem que a gente tem que esperar após o final do verde? Vamos colocar o vermelho. Tá? Então vamos plotar o vermelho para cima, ver onde que vai dar esse vermelho. Então A, B igual a CD. Pum! Topo. E mesma coisa para o outro aqui. Tá? Quando chegamos aqui no topo, vamos esperar compra? Não, vamos esperar venda. Quem que está lá? Pum! Chegamos ao fundo. E agora esse cara está aqui. 95.250. Não vou dizer para você que sempre chega exatamente, tá? Mas a ideia é que nós fizemos 1, 2, o 3 aqui faltou acho que 200 pontos, tá? E agora eu estou plotando a partir daqui, 95.250. Então, essa demanda aqui, aliada ao fato de que até 11 mil a gente tem uma gordurinha, a gente está retraindo de uma maneira, entre aspas, normal e saudável, tá? Para voltar à tendência, traz para mim que ainda não é sell-off, ainda não é mercado de venda. Tá? Só é um mercado um pouco mais complexo de retração. Não caiu rápido 11 mil pontos como caiu aqui, como caiu no outro 11 mil pontos aqui embaixo. Tá? Aqui caiu em 3 dias, aqui caiu em 2 semanas. Não, aqui está demorando 2 meses. Tá? É um pouco mais complexo, exige um pouco mais de paciência. Mas por enquanto não é sell-off. Sell-off para mim, no gráfico, tá? É somente abaixo dos 80 mil. Sell-off no fluxo, tá? É se ele retrair, por exemplo, o greve dos caminhoneiros aqui, ó, 20 mil pontos. Tá? 20%. Agora, dos 10% aqui aos 12, 13, de boa. Tá? Dos 10% aos 12, 13, de boa. Vamos ver quanto que tá para não queimar a língua. 9,35% do topo. Então, dos 10% aos 12, tá? É de boa.
Então é isso que eu queria trazer, essa realidade que eu queria trazer para vocês, galera. Só de fluxo mesmo, não é nada de operação, é mais de estudo realmente, de realidade. Bom, trazer o gráfico do BTC para vocês, que eu não tenho muito a falar, porque ele não andou, né, desde os últimos vídeos que eu formei. Né? Aqui é o grande suporte, de fato funcionou como um belíssimo ponto para mais uma pernada de alta, e ele está com cara de que vai voltar de novo para o 8.985. O único alvo que eu tenho é os 17.000 e começa a ter um pouco mais de realidade esse número, caso ele vença o 10.700 aqui, teste de cima para baixo. Tá? Essa é a ideia para mim no Bitcoin. Já está há muito tempo aqui já, bem consolidado também o Bitcoin, certo? Então esses são os pontos que eu tenho na telinha para vocês. Aqui não é uma desculpa, né, mas é uma causa, né? Então bancos derrubam as bolsas, a semana começa com um movimento generalizado de aversão ao risco. O índice Hang Seng, esse que eu passo para vocês no começo, aí fechou com uma queda de mais de 2%. Tá? Então sim, bancos estão mostrando ali uma certa aversão a risco, e aí não tem jeito, né? Como o nosso mercado financeiro é sistêmico, e quando a gente fala mercado, entre aspas, é meia dúzia de banco, quando esse meia dúzia de banco resolve vender ou resolve não comprar, ninguém tem força para puxar o mercado, tá certo? Então, sim, não é tão competitivo o mercado financeiro quanto alguns dizem, muito pelo contrário. É meia dúzia, para não dizer uma dúzia, talvez uma dúzia de bancos mundiais controlam os investimentos no mundo inteiro. Tá? Lembrando que investimento financeiro não tem pátria. Muito bem, os principais destaques de ontem, eu não trago nada de... trago a Vulca, eu postei um vídeo, né? A Vulca papou aí a Mizuno, né? A Alpargatas não quis mais saber dela, ela foi lá e comprou 100%, então ela subiu ontem, tá? Mesmo num dia chato. Certo? A Eternit é o destaque negativo depois de muitas altas, dá uma retraída. Então a Eternit, acho que quem escalpelou, né, fez bastante sucesso nela, porque ela subiu bem nos últimos dias. Tá? Então a Eternit na parte de baixo, a Azul e Gol já comentei. Tá? E na parte de cima a Vulca, a Betol voltando a subir bastante. Tá? Seriam essas os principais destaques. Na parte de baixo, na parte de maior negociação, sem grandes oscilações aqui, novidades. Hoje, galera, de novo, temos às 11h30 Powell falando, tá? Então, marquem aí, horário Powell, certo? 11h30, vai dar um pouco de volatilidade. Um grande abraço, até o próximo café. Me desculpem por ontem, acabei pisando na bola homericamente sobre o áudio dúbio, né? Fazer o quê? Desculpe mesmo. Hoje gravo vídeos sem 2 áudios, assim eu espero. Um grande abraço, tchau, tchau.